Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Boa noite. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje é quinta-feira e, como toda quinta, a gente faz aqui o programa ao vivo. Desde que começamos a fazer o programa neste formato, nós fazemos sempre programas temáticos. Então, cada mês é um tema. No mês agora que entra, de maio, o tema é categoria. Então, sindicalismo e categorias. Nós vamos falar com engenheiros, falar com trabalhadores na alimentação, falar com professores, falar com trabalhadores de outras categorias. Que as pessoas, de modo geral, não têm ideia o que é uma categoria profissional, quem compõe essa categoria. Que leis regem os contratos de trabalho, as jornadas de trabalho, as formas de remuneração. Que diferença que tem entre uma categoria que é obreira, que trabalha em fábrica, que acorda, que toca máquinas, que às vezes trabalha em fábricas sem as menores condições, e uma categoria de professores, de médicos e, no caso, hoje, de engenheiros. Portanto, hoje nós vamos falar dos engenheiros. Nós convidamos a pessoa certa, que é o presidente do sindicato, Murilo Celso de Campos Pinheiro, que além de presidir o sindicato, preside também a Federação Nacional dos Engenheiros. Murilo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com você, Franzinho. É uma honra participar de um programa contigo. Muito obrigado. Murilo, que acaba de vir de Brasília e viveu lá em loco a agitação da capital federal. Hoje, num dia especialmente agitado, porque o Supremo fez justiça. E o Supremo afastou, a meu ver, vou usar uma palavra aqui pesada, afastou um quadrilheiro que presidia um poder da República. Nós não podemos admitir isso numa democracia, que um sujeito do naipe do Eduardo Cunha tenha autoridade e tenha os privilégios e as garantias que a condição de autoridade lhe propicia. Então, eu entendo que o Supremo fez justiça. É claro que isso gera uma crise política, e há quem reclame, há quem diga que um poder está interferindo na esfera do outro, mas essa discussão não vamos resolver aqui no programa. O fato concreto é que precisa ter um mínimo de moralidade, transparência e de decência na condução dos interesses públicos, no legislativo, no executivo e no judiciário. Espero que não seja o boi de piranha, que não dê um boi para as piranhas para que o rebanho passe inteiro impunemente. É preciso pegar o rebanho inteiro, é preciso pegar a corja inteira dos que assaltam o Brasil, dos que fazem leis em benefício próprio, de grupos e usam o mandato de forma espúria. Isso não é republicano, isso não é democrático, isso não é justo e nós temos que botar um fim nisso. Espero que a decisão do Supremo venha nos fazer atingir esse objetivo. Feito esse sermão aqui, quero dizer que nós temos a Ariane Soares. Tudo bem, Ariane? Que encaminha as perguntas dos telespectadores, que a produção encaminha, etc. Tudo bem com você? Tudo jóia, Franzinho? Boa noite, Murilo. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha em mais uma programação. Estou um pouco gripada, desculpem. Você tem a opção aí de mandar algumas perguntas para a gente aqui no programa pelo e-mail tv@agenciasindical.com.br ou pelo telefone, nosso WhatsApp é 942709363 e também tem a opção de você enviar sua pergunta aí através do nosso Facebook, em facebook.com/Agência Sindical. Murilo, eu vejo aqui que você é formado em engenharia em 78. Por que você escolheu ser engenheiro? Olha, a discussão da engenharia, a discussão naquela época, a discussão na época do aluno, ele fica pensando qual é a área que você pode olhar e gostar muito mais, né? Na verdade, quem gosta de matemática, quem gostava de uma parte mais exata, quem tinha uma ideia de organização, quem tem uma ideia de fazer, de construir, de realizar, pensa na engenharia. É isso que eu pensava desde criança. Agora, Murilo, a engenharia, ela propicia a realização profissional, a realização econômica, em termos profissionais, o que ela, digamos, enseja para os engenheiros? A engenharia é uma coisa bastante interessante, né? Porque o engenheiro, ele pensa em realizar. Sim. O engenheiro pensa no resultado. O engenheiro não fica só na retórica. O engenheiro não fica na teoria, só montando e fazendo. Ele quer saber o resultado. Então, a engenharia traz, obviamente, para aqueles que são
profissionais que estão atuando diretamente, que têm obviamente que se destacam dos outros, sem dúvida tem um ganho financeiro muito grande. Mas, na verdade, o maior ganho da engenharia é o do trabalho, da realização. Certo. Na verdade, o ganho maior mesmo é você ter um resultado bom, é você construir uma grande obra, é você participar de uma grande obra. Esse é o resultado da engenharia. Murilo, a gente tem uma ideia estereotipada das profissões, né? Você olha para o médico, você vê aquele profissional de branco com estetoscópio. E o engenheiro é aquele sujeito que está com aquele capacete numa obra, mas você é engenheiro eletricista. É uma especialização da engenharia. O que quer dizer, na prática, engenheiro eletricista? O engenheiro eletricista é aquele que mexe com os fios, né? Vamos dizer assim, aquele que projeta a parte elétrica, que discute a questão da energia no Brasil, aquele que discute, por exemplo, como é num prédio. Nós temos que discutir aquilo que entra de energia, quanto sai, qual é o projeto elétrico que você pode fazer. Sim. Na parte eletrônica, um computador. Na parte, você vai avançando cada vez mais. Então, a energia elétrica também está presente em todas as questões da engenharia brasileira. Agora, Murilo, novas fontes de energia vão surgindo ou vão ganhando, digamos, escala, né? Eu estava lendo recentemente sobre energia eólica, até achei muito interessante, já tem um volume, já tem uma produção que é significativa. Usa engenharia também para energia eólica? Só engenharia. Você usa completamente a engenharia. Na verdade, esta descoberta da eólica foi a descoberta por engenheiros, né? E ela é montada, é uma coisa que usa o vento, né? Sim. Então, imagine você que hoje nós temos já parques eólicos bem formados, bem sérios, e que podem estar produzindo energia alternativa para o país de uma forma bastante expressiva. E limpa. E limpa, sem dúvida nenhuma. Murilo, e como é que se organiza uma categoria de engenheiros? São profissionais de formação universitária. Eu, por exemplo, sou jornalista em formação universitária, tem sindicato também. Aos advogados, há um sindicato de advogados, mas no caso da advocacia o que é forte é a ordem, a OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil e as suas subseções. No caso da engenharia, o sindicato é estadual. E existe uma federação nacional. Exatamente. E em âmbito nacional também vocês compõem a CNTU, é isso? Exatamente. Essa é a pirâmide da categoria. Nós não estamos ainda ligados a uma central. Então, nós temos o sindicato, a federação, nós, a confederação, e os sindicatos de engenheiros são estaduais. Sim. Então, a nossa federação compõe 18 sindicatos de engenheiros, 18 estados diferentes. E a nossa CNTU pega todas essas profissões, além de pegar engenheiros, pega economistas, nutricionistas, farmacêuticos e dentistas. Perfeito. Murilo, eu quero saber daqui a pouco de você, carga horária de engenheiro, piso, se tem piso, e que garantias ou, digamos, que normas outras existem nas convenções coletivas, nos acordos coletivos para os engenheiros. Se também há, digamos, coisas específicas para as funções, vamos supor, engenheiro elétrico, engenheiro naval, aí depois você vai me responder daqui a pouco, porque o Edu me avisa que temos que encaminhar as perguntas com a nossa Ariane Soares. Podemos fazer as perguntas? Vamos lá, Ariane? Vamos, a primeira pergunta que nós temos aqui é de Luiz Carlos Mota, ele que é presidente da FEComerciários, né? Ele diz assim: Murilo, o Brasil perde engenheiros para o exterior. Em que medida isso pode comprometer o desenvolvimento nacional? Na verdade, eu acho que sempre há uma preocupação, né, de você perder cabeças, know-how, conhecimento para fora. Mas eu acho que ainda nós precisamos trocar muito esse conhecimento, né? Então, o brasileiro que faz um curso fora, que traz para cá, pode trazer para cá tecnologia, avanços tecnológicos, discussões, é muito importante para o país. Mas hoje nós temos condição de formar profissionais dentro do país com capacidade, ter a condição de exportar profissionais, como você mesmo disse, e ter a condição de aplicar a nossa engenharia no país. Agora, Murilo, eu te pergunto, da engenharia brasileira, eu sei que a engenharia brasileira é respeitada, ela é tecnicamente muito qualificada,
Qual o setor que é mais avançado e que, digamos, disputa a cabeça com os países ricos desenvolvidos? Olha, eu acho que nós temos, por exemplo, se a gente pensar em energia elétrica, nós temos as nossas hidrelétricas que têm referência no país todo. Agora, o que está despontando, que a gente pode falar, é a engenharia aeronáutica. Olha. Nós podemos falar que a Embraer é uma das empresas mais fortes do mundo. Tá. A Embraer só no mês aí de janeiro, fevereiro, contratou 200 engenheiros. Poxa vida. Numa época em que o Brasil está com uma dificuldade, Sim, que só todos demissão. nós estamos vendo, estão pensando em demissão, a Embraer vai lá e contrata. Então, acho que nós temos aí muita coisa para oferecer. Agora, em todas as nossas áreas, acho, por exemplo, a engenharia civil, as nossas empresas de engenharia civil fazem obras no mundo todo. Sim. As nossas empresas de hidrelétricas e assim por diante. Eu acho que nós temos condição. O agronegócio, que é formado através dos engenheiros agrônomos, é uma coisa bem importante também. Prefeito Murilo, retomando aquela pergunta que eu havia feito, né? Engenheiro, eu sou jornalista, tem uma jornada, né, estabelecida em lei e é uma convenção coletiva que agrega, digamos, benefícios ao jornalista. No caso do engenheiro, aqui no Estado de São Paulo, é uma convenção coletiva só ou tem uma convenção e vários acordos? Na verdade, nós temos negociações com muitas empresas. Tá. Nós temos uma grande que pega a Fiesp, que pega muitas empresas particulares. Mas nós temos acordos desde, talvez, aí, fevereiro até dezembro. Nós temos todos os meses acordos coletivos. Não há uma só database? Não, porque cada empresa tem a sua database. Entendi. Nós temos uma database em maio, talvez seja a nossa referência, Tá. mas todos os meses nós temos. Em cada empresa nós temos a sua database, o seu tempo. Murilo, piso do engenheiro e jornada de trabalho, é 40 horas, 20 horas, 30 horas? Então, na verdade, 60 horas. são 40 horas, 40, 44 horas. O que acontece é que o engenheiro tem uma lei que o mínimo do seu salário é 9 salários mínimos vigentes. Esse é o piso. Esse é o piso do engenheiro. E é uma lei federal? É uma lei federal, E vale piso para do o- engenheiro, para o- vale para o Brasil todo. Entendi. Essa é uma lei federal, que muitas vezes a gente tem que, como sindicato, a gente tem que ir lá brigar para conseguir, Sim, para sim. que a empresa faça, mas quem não faz está contra a lei. Entendi. E aí nós temos como ir atrás desta empresa. E aí essa fiscalização é feita, digamos, fiscalização entre aspas, é feita pela Federação Nacional dos Engenheiros? Pelo sindicato e pela federação, pelos nossos sindicatos no Brasil todo e pela federação como um guarda-chuva. Entendi. O que faz uma entidade sindical? Ela defende o profissional, ela defende o engenheiro. E na defesa do engenheiro, ela tem que garantir o mínimo, que é o salário mínimo profissional, o piso do engenheiro. E a gente entende que isso é uma forma de você cada vez mais valorizar a categoria, valorizar o profissional e lutar para que cada vez mais ele tenha conhecimento e valorização. Perfeito. O repórter sindical de hoje recebe o Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, e hoje ele inaugura a série de maio Sindicalismo e Categorias, falando dos engenheiros. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um projeto muito interessante, que é a Engenharia Unida. Aí o Murilo vai nos explicar o que é esse projeto, qual a sua abrangência, em que sentido e medida ele pode ajudar o Brasil a destravar essa recessão que está infelicitando o país. Nós vamos agora ao Fala Diese, porque há momentos que nós temos correspondentes. Então, cada programa tem um correspondente diferente, às vezes é o Toninho do DIAP, às vezes é o Clemento do Diese, às vezes é uma companheira nossa de Mato Grosso e assim por diante. Vamos ao Fala Diese e voltamos já já com o Murilo do Sindicato dos Engenheiros, ok? As micro e pequenas empresas são responsáveis por 60% das ocupações na cidade de São Paulo e 45% do emprego formal na cidade. Interessante observar que em 2015, enquanto as empresas com mais de 5 trabalhadores demitiram 210 mil trabalhadores, as empresas com até 4 vínculos de emprego criaram 74 mil novos postos de trabalho. Isso mostra a importância das micro e pequenas empresas e, por outro lado, mostra a importância de termos políticas públicas
capazes de incentivar a atividade econômica de micro e pequenas empresas. É o caso do município de São Paulo, da política pública de incentivo às compras públicas. Política essa que dá condições de igualdade para as micro e pequenas empresas participarem de compras públicas, e é interessante observar que no período de 2011 a 2015, as empresas micro e pequenas tiveram multiplicadas nos contratos de até R$80 mil por ano, um salto de 5,5 vezes, passando de 14 milhões para 77 milhões o volume contratado por micro e pequenas empresas. Empresas essas que têm capacidade de distribuir-se no território, gerar empregos em todos os bairros, aproximar o emprego do local de moradia, da creche, da escola, além de permitir que a comunidade faça inúmeras outras transformações econômicas. Trata-se de um bom investimento apoiar a micro e pequena empresa. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. Aí agradecendo o Clemente Gans Lúcio, coordenador técnico do DIEESE, aliás, excelente quadro, né, do DIEESE, que ajuda muito o movimento sindical. O Clemente é um sujeito muito maduro, tem muito conhecimento, muito sério, né, e tem uma respeitabilidade geral no sindicalismo. E o Clemente Murilo, ele falou aí essa fala é gravada, evidentemente, ele falou das microempresas, né? E engenheiro geralmente monta lá seu escritório, né? Engenharia, às vezes uma salinha lá, tem uma moça que atende e tal. Ele é um profissional liberal nessa condição. E ele pode ser sócio sindicato, mesmo assim? Não precisa ser empregado necessariamente? Pode, não precisa ser empregado. Porque na verdade, são profissões liberais, é isso? Profissões liberais. Ele pode ser sócio do sindicato, contribuir com discussões, com propostas, ele pode participar efetivamente do sindicato. Perfeito, perfeito. Agora, Murilo, quantos engenheiros há no estado de São Paulo e quantos no Brasil? Olha, no estado de São Paulo, em torno de 220 mil profissionais de engenharia. No Brasil, acho que perto de 800 mil. E o sindicato representa esses 220 mil? O sindicato representa 220 mil e tem em torno de 70 mil associados. Puxa vida, um índice alto. Agora, Murilo, o sindicato tem representações pelo estado ou tem a sede aqui na capital e não mais? Nós temos a sede em São Paulo, na verdade nós temos 2 prédios aqui em São Paulo e temos mais 25 subsedes no interior. São sedes regionais que pegam todo o estado de São Paulo. Perfeito. Edu, posso passar as perguntas para a Ariane? Ariane Soares, nós temos mais perguntas e participação dos nossos internautas, amigos e seguidores. Vamos lá? Vamos, a pergunta é de Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. Qual a responsabilidade do sindicato perante a comunidade e o futuro dos profissionais que conseguiram concluir o nível universitário, considerando que em nosso país, apesar da evolução recente, 90% da população não chegam ao ensino superior? O Pedro tem razão, acho que a pergunta é muito importante. Na verdade, nós discutimos muito na nossa federação, no nosso sindicato, na nossa confederação, a responsabilidade que tem um profissional de nível superior, com formação universitária, é um profissional liberal. Nós pensamos muito e cobramos muito a responsabilidade. Você, enquanto profissional com formação superior, tem uma responsabilidade um pouco maior com a sociedade. A sociedade, de uma forma ou de outra, ajudou, contribuiu para que você se formasse. Então, a importância e a responsabilidade que temos, primeiro apresentar produtos, depois discutir as questões da sociedade e depois participar efetivamente para o desenvolvimento e o crescimento do país, é de responsabilidade de profissionais com essa formação. Profissionais que estudaram também com o apoio de toda a população. Perfeito. Murilo, eu quero mostrar aqui o mais recente Jornal do Engenheiro, Informativo do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, número 491, maio de 2016. Engenheiros dão início às negociações de 2016. Foi um seminário que aconteceu no sindicato, até eu acompanhei. E esse seminário, Murilo, ele tem uma peculiaridade muito interessante, que os representantes empresariais participam. Por que esse formato? Então, nós esse deve ser o 15º, né? Nós, há
15 anos atrás, entendíamos que era importante que nós fizéssemos o lançamento das campanhas salariais, trazendo aqueles profissionais, aquelas empresas, ou aquelas que quisessem, que discutiam, que negociavam conosco, para que a gente pudesse ter um panorama, não uma negociação, mas ter um panorama do país naquele momento, da economia e da questão sindical brasileira. Então, com isso, a gente conseguia fazer um approach com as empresas e mostrar que a saúde do empregado é a saúde da empresa e a saúde da empresa é a saúde do empregado. Tem uma condição de você, de uma forma inteligente, madura, você poder discutir, negociar e ir nos seus limites. Tá. Cada um nos seus limites e ter com isso uma representação de fato e mostrar que o sindicato estava presente para negociar com altivez e com conhecimento de causa. Perfeito. Essa era a ideia de começar essa campanha, seminário de campanha salarial. Ô Murilo, mas eu me recordo, acho que no ano 2013 ou 2014, o sindicato fez talvez a melhor negociação coletiva da sua história, né? Porque a economia crescendo, muito engenheiro contratado nas obras do PAC, grandes obras, etc, etc. Agora, este seminário, que é o 16ª edição, está me dizendo o jornal aqui, ele ocorreu num momento de profunda recessão. Como é que, ainda assim, como é que se toca adiante a campanha? Na verdade, nós discutimos muito, o engenheiro discute crescimento e desenvolvimento. Sim. Nós não queremos discutir recessão nem falta de emprego. Correto. Nós temos que propor o crescimento do país através de propostas factíveis, discussão de questões da sociedade, das inúmeras questões que envolvem a sociedade brasileira, como água, energia, saneamento, meio ambiente, transporte, habitação. Então, eu acho que nós temos que discutir, por isso até quando se coloca num seminário desse, um seminário que teoricamente fica muito duro, né? Porque se as empresas se colocam dizendo o seguinte, nós não temos dinheiro, estamos demitindo, como é que esse seminário pode ser bom? Na verdade, nós queremos apresentar uma proposta para que as empresas consigam se desenvolver e crescer e, através disso, vem emprego, vem oportunidade e vem reconhecimento da categoria, vem reconhecimento do profissional. Então, essa é uma linha um pouco difícil, um pouco dura, sim, mas a linha que nós adotamos. Nós entendemos que é importante que nós façamos uma discussão a ponto de dizer o seguinte, esse pode ser um caminho, o caminho pode ser por aqui, factível, essas são as propostas, e que tenha investimento público e privado, ou seja, o governo investe e a iniciativa privada também o faz. Mas é necessário que nós tenhamos consciência de que se o governo não colocar, a iniciativa privada dificilmente o fará. Sim. Porque há necessidade da confiança, da credibilidade e de entender que esse processo é para valer. Então, essa discussão nossa, ela pressupõe que nós temos que rodar o dinheiro, nós temos que a economia andar e, para isso, nós precisamos de realizar. Perfeito. Eu quero aqui mostrar mais uma vez o jornal e agradecer muitíssimo a Rita Casaro, que é a jornalista responsável pelo setor de imprensa do sindicato, se encontra presente aqui, e dizer que é um jornal muito bem feito, porque é evidente que ele tem um padrão gráfico, né? Se você olhar as páginas internas, você verá que tem um projeto gráfico, sempre fotos boas, né? Aqui pegando todas as colunas do jornal, as manchetes sempre muito claras, objetivas e bom texto. Eu sou uma pessoa, eu sou jornalista de texto, né? Eu gosto muito de escrever e sou assim, aprecio muito os textos bem escritos, claros, objetivos, limpos, é o caso aqui do jornal. Então, aqui fazer esse registro. O Edu me avisa que nós temos uma reportagem, mas antes da reportagem eu queria perguntar ao Murilo, e ele vai responder depois, se engenheiro faz greve. Então você vai responder depois, que jornalista faz greve. Nossa, hoje eu vou em 79, tá? Diz que houve uma em 63, dos jornalistas, ainda na época dos diários associados, etc. E a de 79. De 79 eu participei da quixotesca aventura, né? Eu era estagiário lá na Folha e participei da greve. Mas quero saber como é que é de engenheiro. Acho que a de engenheiro é mais organizada que a de jornalista. Que engenheiro tem a cabeça mais organizada que jornalista. Edu, vamos à reportagem. Deixa eu explicar antes da matéria ir ao ar. Posso explicar?
É assim, o Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região completou 53 anos dia 30 de abril. E no dia 29, portanto, na noite, na véspera, se fez lá uma homenagem aos sócios mais antigos. Eu trabalho no sindicato há 14 anos, então desses 53 anos eu já tenho um pedaço lá, né? E eu quero destacar uma coisa muito importante daquele evento. Se compôs uma mesa ampla e eclética. Havia lá o movimento sindical, havia representantes patronais e havia o poder político. Havia um deputado do PFL, do DEM, né? Havia um vereador do PDT e o prefeito do PT. Porque as coisas boas e duradouras e sérias são amplas. Então o sindicato está de parabéns por não ter, assim, fechadinho, vai para a igreja, lá, Estado Islâmico, lá bem fechado, você se sente feliz. O sindicato não pode ser assim. Então, aos 53 anos, eu entendo que o sindicato fez um gol de placa ao ter uma mesa muito ampla e democrática. Cada um falou o que quis e entendeu e também ouviu o que não quis. Então, é assim que funciona na democracia. Vamos à reportagem, Edu? Podemos ver? O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região completou 53 anos dia 30 de abril. A entidade comemorou a data no dia 29, em uma cerimônia que homenageou os seus sócios mais antigos. Pereira, uma mesa eclética, uma mesa muito variada, democrática, com pessoas que posições diferentes, mas todos falaram o que quiseram. Foi muito importante comemorar os 53 anos dessa maneira, né? Trazendo aqui pessoas de partidos diferentes, de ideias diferentes, empresários, trabalhador, político, e todos falaram e todos saíram daqui, acho que felizes e contentes com a democracia dessa casa. Vocês tiveram o suporte do sindicato na hora que mais necessária? A gente conseguiu várias conquistas porque o sindicato correu atrás. Cesta básica nós não tínhamos. Café da manhã a gente pegava um pãozinho lá na portaria e, entendeu? Mas muita coisa mudou. O próprio refeitório da empresa, hoje o trabalhador pode sentar numa mesa, tomar um café, como todo brasileiro merece ser tratado como gente. Qual a importância, qual a evolução do papel desse sindicato na vida dos metalúrgicos de Guarulhos e região? Se não é os sindicatos, acaba de uma vez todo o direito do trabalhador. O sindicato tem que permanecer vivo, de acordo com as faixas que está colocada aí, lutando por direito dos trabalhadores, que tem sido feito isso aqui através dessa diretoria. A diretoria tem desempenhado bem o seu trabalho e eu acho que a coisa mais importante para o trabalhador é ser filiado a seu sindicato da categoria. Quais são as vantagens que você aponta, que você percebeu na sua trajetória de ser sindicalizada? Bom, as vantagens é que através do sindicato nós conseguimos e conquistamos muitas lutas em relação à PLR, principalmente na onde eu trabalho. Já fiz diversos cursos de CIPA, curso de produtos químicos, então isso para o meu currículo foi muito bom. Guarulhos dá um exemplo, né, quando teve o desmembramento da base de São Paulo, como que se faz. São Paulo e Osasco mostraram, cresceram bem, né, bem administrados. E o exemplo também é aqui de Guarulhos, hoje 53 anos de luta, de muitas lutas e conquistas, né? Então, hoje na direção do companheiro Pereira, está de parabéns de toda a sua diretoria, e ainda mais nesse momento tão difícil que o país passa, o enfrentamento a essa crise, talvez a maior crise que nós estamos vendo, a força do sindicato tem aparecido muito fortemente com os trabalhadores na defesa dos seus direitos e na defesa dos seus empregos. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com Murilo Celso, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Engenheiros e da CNTU, que é a confederação que agrega os trabalhadores de formação universitária e liberais. Murilo, eu tinha perguntado da greve, mas eu vi o Miguel Torres aí na tela e me lembrou de uma coisa importante, de uma, digamos, bandeira que o Miguel vem defendendo, empunhando. O Miguel, eu digo isso porque eu participei de um seminário da CNTM, da Confederação, que ele preside, e também de um debate na Federação dos Metalúrgicos com o DIESE, que é o Programa de Renovação Veicular. Miguel diz o seguinte: precisamos fazer um programa de renovação, que na verdade é um programa de sustentabilidade, que tem um rebatimento no meio ambiente importante, etc., que pegue desde motocicleta até caminhão e ônibus. Eu queria saber se você tem conhecimento desse projeto e em que medida a engenharia e os engenheiros seriam beneficiados.
Eu acho que a renovação é uma coisa muito bem vista por todos e pela sociedade. Eu acho que a engenharia está presente nessa renovação, ela tem que estar presente nessa discussão, que vejo de real importância. Gostaria de me reunir com o Miguel para que a gente possa aí também discutir e ver de que forma o sindicato, a nossa federação, pode ajudá-los nessa discussão. Uma das questões levantadas, né, até a questão de fundo, é fazer carros que gastem menos combustíveis, que poluam menos, e também na ponta final, Miguel, o reaproveitamento, porque parece que nos Estados Unidos 95% dos veículos são reaproveitados, naquela indústria de sucata, né? Essa indústria, caso ela seja viabilizada no Brasil, também tem a ver com a engenharia e gera emprego para o engenheiro? Sem dúvida, eu acho que desde o seu nascedouro até o final, emprego para engenheiro, e o engenheiro tem a condição de participar efetivamente dessas discussões, inclusive aprimorando essa discussão e dizendo o seguinte: eu acho que a ideia de você colocar qualidade de vida, que é não poluição, é qualidade de vida. Saúde, você apresentar saúde é uma coisa fantástica para todos nós. E isso é uma discussão permanente da engenharia. Perfeito. Murilo, muito obrigado. O Edu me avisa que tem perguntas, o implacável diretor Edu. Ariane Soares, vamos às novas perguntas ao nosso Murilo Celso, convidado de hoje, da série Sindicalismo e Engenharia, Sindicalismo e Categorias. Começando com a engenharia, né? Já que vocês estavam falando do Miguel, só recapitulando aqui, é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e é presidente da CNTM e também é vice-presidente da Força Sindical. Mudando um pouco de assunto, ele quer saber quais os principais desafios do movimento sindical em um provável novo governo. Eu acho que são... Pergunta difícil, hein, Miguel? Na verdade, a pergunta, sem dúvida, é muito difícil, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu acho que a responsabilidade do trabalhador é muito grande, a responsabilidade dos sindicatos é maior ainda. Eu acho que nós devemos estar atentos nas questões trabalhistas, nós temos que estar atentos na defesa do trabalhador, nós temos que pensar que é possível termos um Brasil bom, um Brasil forte, um Brasil que vá pensar no crescimento e desenvolvimento, mas com os direitos trabalhistas preservados. Eu acho que é de forma muito importante que nós todos tenhamos em mente que o profissional, que o trabalhador tem que ser respeitado. Eu acho que nessa cadeia produtiva é importantíssimo que nós tenhamos aí preservados os direitos trabalhistas, que os sindicatos lutem por essa discussão, que os sindicatos também ajudem isso que a gente tem feito, que nós sindicalistas também ajudemos o país a crescer, a desenvolver com propostas. Mas na contrapartida que nós lutemos também pela saúde do trabalhador, sim, pela preservação dos seus direitos e para colocar o trabalhador com mais força no mercado de trabalho. Perfeito. O doutor Aníbal Fernandes, advogado, sabia muito de previdência, sabia de muitas coisas, mas especialmente de previdência, tinha uma frase interessante, eu sempre repito, ele diz assim: os direitos são a propriedade do povo. Na medida em que você derruba direitos, você empobrece a população, você atenta contra a dignidade, exatamente, das pessoas. Murilo, a pergunta que não quer calar, me mandar um bilhete aqui. Engenheiro faz greve? Faz greve. É? Faz greve. E faz piquete também? Nós já fizemos. O piquete é mais uma medida, né, da greve. Para fazer um volume ali. Depende do momento. Mas, sem dúvida, o engenheiro é um trabalhador e o sindicato é um sindicato como qualquer outro. Nós temos que lutar para o desenvolvimento do país, nós temos que lutar por um Brasil melhor, nós temos que lutar por mais qualidade de vida. Agora, nós temos que lutar também pelo engenheiro. Tá. E toda vez que o engenheiro é ameaçado nos seus direitos, toda vez que não são compostos as questões dos direitos trabalhistas de cada engenheiro, nós temos que mostrar a nossa cara, nós temos que fazer a greve, nós temos que mostrar que isso está previsto na lei, está previsto na Constituição. Então, nós temos que dizer o seguinte: estamos indignados. A greve é um momento que mostra indignação, desde que ela tenha
um contexto não político partidário, certo, que ela tenha um contexto de defesa do profissional. Perfeito, perfeito. Murilo, o Edu está me avisando do intervalo, mas antes do intervalo, Eduardo, eu quero mostrar aqui 2 materiais que depois o Murilo vai falar sobre, aqui na verdade um projeto, um caudaloso projeto chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, novos desafios da Federação Nacional dos Engenheiros do ano 2014. E há um outro material da CNTU, no caso, Brasil Inteligente, Educação Continuada, Civilização, Trabalho e Desenvolvimento, que é de 2015. Depois eu vou pedir ao Murilo que explique o que é cada projeto desse, se é possível fazer uma síntese. Também quero conversar com o Murilo, na sequência, que agora nós vamos ter um intervalo com uma chamada da UGT, União Geral dos Trabalhadores, a respeito de uma polêmica, que é o plano Temer, chamado Plano Temer, sinaliza com a flexibilização dos direitos trabalhistas e insinua que o negociado deva prevalecer sobre o legislado. Eu quero ouvir o Murilo daqui a pouco, mas após o intervalo com a UGT, a respeito, uma filmagem que foi feita de um seminário do Dia do Trabalho, 1º de maio. Aliás, o Dia do Trabalho completou 130 anos neste ano, 1886, 2016, 130 anos. Vamos lá? Olha, o GT está inovando nos últimos anos, porque além de fazer uma festa, ela faz uma festa onde todos podem pensar, aprender, se enriquecer. E isso é muito bom, porque nós todos gostamos de crescer. E o IGT tem feito isso nos últimos anos, o pessoal adora, e eu fiquei muito honrada com esse convite hoje de poder fazer a abertura. Falar para os trabalhadores brasileiros, né, é sempre muito importante. Discutir Olimpíada, discutir cidadania no Brasil é o que cabe agora nesse momento de crise, com a convicção de que nós somos maiores que a crise. Olha, quero dar as boas-vindas a todos os líderes sindicais de todo o Brasil, nossos irmãos de todos os estados e do Distrito Federal, cumprimentar o Ricardo Patá, presidente da UGT, esta central sindical de tanto protagonismo na vida brasileira. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, e vocês acabaram de ver uma reportagem que o pessoal da UGT fez e nos cedeu gentilmente a respeito de um seminário em que a central debateu o mundo do trabalho aí por ocasião do Dia do Trabalhador e os 130 anos do 1º de maio. Aliás, por falar em 1º de maio, lá na agência sindical, nós temos uma rádio na web. Vou até convidar o Murilo para ir um dia lá, a Rita e etc., os amigos lá do sindicato também. E na sexta-feira, ao vivo, a gente faz um programa chamado, evidentemente, Programa da Sexta, que é cerca de 1 hora, 55 minutos de programa. E quem vai nesta sexta é o Zé Luiz Del Roio. Zé Luiz Del Roio que escreveu aquele fantástico livro sobre o 1º de maio, com base na documentação do Arquivo del Lavoro de Milão, né? Que o Del Roio foi senador na Itália, um brasileiro foi senador na Itália. Figuraça, então, nós vamos depois divulgar o programa. Murilo, eu falei do negociado versus legislado e não sabia que havia uma pergunta do Ricardo Patá a
aqui sobre esse assunto. Como eu vou seguir a hierarquia e o Patá é presidente, vamos colocar a pergunta do Ricardo Patá. Podemos fazer, Ariane? Podemos. Vou dizer do jeito que ele disse para mim hoje ao telefone. Murilo, antes de qualquer coisa, quero te cumprimentar e parabenizá-lo pelo trabalho de valorização dos engenheiros e da engenharia. Quero saber o que você pensa a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado. Olha, na verdade... Você vê que aqui não tem pergunta fácil, né? Não, acho Mas que você não tira tem de nenhuma. Eu estou aprendendo aqui com vocês bastante. Na verdade, eu primeiro quero saudar o Patá, o grande amigo, como o Miguel também, que há pouco tempo falou. São companheiros de muita luta, pessoas de muito brio, muito trabalho, e que a gente se espelha muito também no trabalho que eles fazem. Agora, eu acho que nossa negociação... Quando você fala de direitos trabalhistas, quando você negocia na mesa, a negociação é muito mais importante. Quando você termina a negociação e ela acaba na mesa, você conclui que você acertou. Quando você passa a negociação para um outro lado, quando você passa a negociação judicializando a negociação, você você conclui que aquilo não ficou tão certo. Sim. Que é necessário que você tenha um árbitro para que diga quem está certo e quem está errado. Né? Eu acho que as nossas negociações são negociações bastante produtivas e nós deveríamos estar cada vez mais aprimorando-as. Nós temos que pensar que quando nós estamos negociando, e a negociação tem aquela questão do ganha-ganha, né? Sim. Tem que ganhar os dois lados, não pode ser ótimo para um porque não é tão bom para o outro. Então, eu acho que essa negociação é que faz parte do nosso dia a dia. E acho que a negociação na mesa é fundamental. Agora, Murilo, o que se propõe, ou pelo menos se anuncia no chamado Uma Ponte para o Futuro, que é o Plano Temer, seria, de certa forma, o negociado prevalecer em relação ao legislado. E eu acredito que a preocupação do Patá, que eu até já conversei com ele sobre esse assunto, é de que os trabalhadores percam garantias que são históricas e que as coisas sejam negociadas ao sabor dos interesses. Isso parece que não é o correto. Então, quando eu estava afirmando a questão da mesa, eu estou dizendo que nós estamos trabalhando em cima daquilo que nós temos. Certo. Da Convenção Coletiva, da Exatamente. Lei Federal. Eu acho que nós não podemos abrir mão dos direitos nossos, os direitos trabalhistas. Quando você abre mão, quando você permite que o negociado prevaleça sobre o que está previsto na lei, você começa a abrir mão dos seus direitos trabalhistas. E precariza a relação de trabalho. Precariza totalmente. Tá. Na verdade, a hora que você abre isso, você permite que as coisas não sejam adotadas naqueles propósitos que nós todos trabalhamos nessa direção. Então, talvez o vice-presidente propõe essa questão, nós, enquanto sindicatos, trabalhadores, temos que ir lá. Nós temos que ir lá colocar a nossa posição. Nós temos que defender que aquilo que está previsto na lei tem que ser o objeto da nossa discussão. Nós não podemos olhar e dizer o seguinte, não, negociou aqui, pode deixar, ó lei, sim. Vamos deixar a lei de lado. Né? A lei, ora a lei, disse o Getúlio Vargas. Exatamente. Nós temos que estar discutindo, de fato, aquilo que está previsto. Sim. Aquilo que é, como diz o Martinho da Vila, segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Perfeito. Quer dizer, tem que ser de um certo patamar, né? Sem dúvida. Por isso, até nós frisamos aqui até o salário mínimo profissional do engenheiro, o piso salarial, nós temos que partir daí para cima. Eu acho que nós não podemos admitir que isso seja negociado naquilo que não está fora da nossa lei. Perfeito. Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente de Casa de Engenheiros do Estado de São Paulo, da Federação Nacional de Engenheiros e da CNTU. Murilo, a gente falou da campanha dos engenheiros, do seminário, lá estiveram os RHs de grandes empresas, eu vi lá o pessoal da Telefônica, vi lá o pessoal da CESP, de outras grandes empregadoras de engenheiros, mas a pauta, quais são os 3 itens da pauta dos engenheiros? Você já tem isso já pontuado ou está ainda sendo elaborado? Não, a pauta do engenheiro, obviamente, cada empresa, em cada negociação nós temos.
Mas, na verdade, nós temos, primeiro, aquilo que nós falamos do salário mínimo profissional. Depois que nós temos da garantia de que o profissional tenha condição de se aprimorar. Então, nós temos previsto, até nas nossas negociações, dias por ano para que o profissional possa se fazer um curso, para que a empresa permita e abra espaço para que ele se aprimore. Porque nós entendemos o seguinte, que nós estamos discutindo tecnologia, engenharia, se o profissional ficar aquém do mercado, aquém da tecnologia, do conhecimento, você precisa o tempo todo estar se atualizando, você precisa o tempo todo estar se preparando para as novidades que vêm do mundo todo. Murilo, mas isso já existe em convenção coletiva ou está apenas aqui, digamos, apontado no documento Brasil Inteligente? Porque a educação continuada, um dos aspectos é esse, né? Exatamente. Do profissional, durante sua carga da sua jornada de trabalho, poder fazer um curso, uma especialização, ir a uma palestra, um seminário, uma coisa que o vale. Então, nós temos isso previsto em várias negociações. Mas é importante que o profissional, por isso até a CNTU coloca isso, é importante que o profissional cada vez mais entre nessa questão da educação continuada, de cursos de aperfeiçoamento, de curso de especialização. Quer dizer, você precisa o tempo todo se atualizar. Sim. Se você quiser ter uma engenharia de ponta, uma participação forte no desenvolvimento e crescimento, você precisa se atualizar frequentemente. Então, a nossa discussão do Brasil Inteligente é com educação e aí, nesse caso, educação continuada permanentemente. Murilo, tem uma outra publicação, né? Eu até participei já de alguns debates sobre esse tema, um deles com o professor Carlos Lessa, né? Num hotel aqui em São Paulo, e Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Qual é o centro desse documento e por quem ele pode ser implementado? É pelos engenheiros, é pelo Estado, é pelas empresas privadas, pelas estatais? Por enquanto, pelas estatais não se sabe, parece que tem um loteamento previsto. E privatiza tudo, disseram lá, ou é por todos esses agentes somados? Na verdade, essa é uma proposta dos engenheiros, mas é uma proposta para o Brasil, é uma proposta para os governos, é uma proposta para a população. Na verdade, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em cada um desses temas que a gente discute no Cresce Brasil. Nós vamos discutir, por exemplo, energia, saneamento. Nós estamos pensando que o governo tem que colocar a sua parte, a iniciativa privada a sua parte. Nós estamos mostrando que é possível, é factível que nós apontemos caminhos para o desenvolvimento e o crescimento. Esse Cresce Brasil, nós estamos falando de novos desafios. Ou seja, como é que nós podemos alcançar novos desafios até para sair desse momento que nós estamos passando no país. Murilo, recentemente, a Federação Nacional de Engenheiros lançou um projeto chamado Engenharia Unida. Bem, Engenharia Unida, a ideia é uma ideia interessante, mas é ampla, né, vasta. O que exatamente vem a ser Engenharia Unida? E alguém me falou, não me lembro quem, que parece que é um foco no desenvolvimento urbano e no saneamento, é isso? A Engenharia Unida, o que a gente lançou este ano, foi no começo do ano, nós pensamos em reunir profissionais, engenheiros do Brasil todo. Nós estamos dizendo o seguinte, que a engenharia precisa dar a sua contribuição para o desenvolvimento e para o crescimento. E acreditamos que somente unida ela pode discutir temas de real importância, aonde nós podemos estar, sem dúvida nenhuma, apresentando formas, apresentando saídas, discutindo problemas de uma forma unida, aonde você consiga trazer a discussão para dentro da engenharia e apresentar essa proposta para os diversos governos e para as prefeituras. Por exemplo, esse Cresce Brasil deste ano, nós estamos preparando o Cresce Brasil, você citou a Rita, que está aqui presente, ela já está com esse material todo, ela já está preparando, depois de todos os nossos especialistas, os nossos seminários realizados, nós vamos preparar agora um Cresce Brasil Cidades, aonde nós vamos apresentar propostas factíveis para todos os candidatos a prefeitos de cidades do Brasil todo. Quer dizer que esse foco nas cidades é do Cresce Brasil? Do Cresce Brasil. E vocês vão apresentar
para os prefeitos das capitais ou das maiores cidades? Na verdade, nós vamos pessoalmente em cada capital apresentar. Mas este é um projeto para todas as cidades, para todas as prefeituras do Brasil. Ou seja, nós temos a pretensão de poder estar contribuindo para o desenvolvimento de cada uma das prefeituras, através de opiniões em cada uma das áreas da sociedade, com propostas, com ideias, com crescimento, desenvolvimento. Nós temos aí, nessa discussão do Cresce Brasil Cidades, é o start. Na verdade, nós queremos que pretendemos que cada um dos candidatos acrescente no seu programa de governo a nossa proposta, para que a gente possa depois estar discutindo, talvez cobrando, talvez participando efetivamente lá da discussão, mas contribuindo para um Brasil melhor. Ô Murilo, esse projeto focado na cidade, vocês já dimensionaram, digamos, o impacto no emprego? Vocês têm uma ideia se é o gerador de emprego, se gera emprego para engenheiros e empregos indiretamente? Te pergunto mais, na construção civil, por exemplo, a contratação do engenheiro ou na indústria automotiva, ela gera quantos empregos? Em média, 20 empregos. Cada engenheiro, 20 empregos. Por Isso exemplo, na indústria no geral? Na indústria no geral. Por exemplo, nós vamos de uma empresa de engenharia. A empresa de engenharia tem 10% de engenheiros. Uma empresa de engenharia tem 10% de engenheiros. E os demais profissionais? Não, são profissionais que atuam juntos, são economistas, são profissionais técnicos, são advogados, é um conjunto de profissionais. Perfeito, perfeito. Murilo, vou pedir licença para nós mostrarmos aqui uma parte do programa chamado Arquivo Sindical. Eu sempre explico aqui o porquê isso. Essa pessoa está vendo e fala, um negócio de 2012, que bobagem. Na verdade, nós lá na agência sindical temos uns 500 materiais de vídeos, de programas de TV, de reportagem, etc. Isso é memória. E a memória, é bom que as pessoas conheçam o que aconteceu no passado mais recente do sindicalismo. É a entrega da pauta dos metalúrgicos da FEM, CUT, Federação dos Metalúrgicos, à Fiesp, em junho de 2012. Eu nem lembro dessa matéria, se foi eu que fiz, se foi outra pessoa que fez. Vamos lá ver? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Os metalúrgicos paulistas ligados à CUT estão em campanha salarial. A pauta de reivindicações foi entregue dia 29 de junho em frente à Fiesp, na Avenida Paulista. Trabalhadores e representantes de 14 sindicatos ligados à Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT, a FEM, participaram da manifestação. As nossas reivindicações é reposição da inflação, aumento real, valorização dos pisos, a licença maternidade para alguns grupos e também o seguro de vida em grupo. Nós trabalhamos com a reposição integral da inflação e o aumento real nós construímos na mesa. Como esse ano nós já temos alguns acordos construídos, como o das montadoras, que nós vamos ter 2,52% de aumento real, mais outros grupos, o que aconteceu no Paraná, na Volvo, que tem 3% de aumento real, esse acaba se tornando as referências que nós vamos trabalhar durante o processo de negociação. Nós estamos numa conjuntura que tem algumas dificuldades em função de uma crise mundial, é evidente, mas que os trabalhadores e trabalhadoras não podem pagar por ela. O Brasil vive um bom momento de crescimento econômico e a choradeira dos patrões sempre foram a mesma. E nós não podemos entrar nessa lógica de que não devemos repor no nosso salário inflação e aumento real. Por isso, essa campanha salarial, ela tem esse objetivo, de corrigir os salários, de renovar as cláusulas sociais. E sabemos que se houver necessidade, nós vamos para a greve. Não tem conjuntura que nos impeça. Se não for uma greve longa, não vê qual é a estratégia de mobilização que nós iremos fazer. Mas nós não vamos deixar de brigar para repor os nossos salários. A campanha da Federação Cutista reúne 200 mil metalúrgicos no estado de São Paulo. A database da categoria 1º de setembro. Boa sorte aos metalúrgicos. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Uma campanha de 2012, né, a situação do Brasil era totalmente diferente, porque a economia estava em crescimento, não estava um crescimento chinês, mas tinha um crescimento, né, Murilo? E nós não tínhamos uma crise política e institucional como estamos vivenciando neste momento, infelizmente, porque
Isso traz prejuízo para toda a nação, especialmente para o povo mais pobre e os trabalhadores. Vou pedir licença ao Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, para os nossos amigos telespectadores, internautas e seguidores fazerem as suas perguntas. Tem mais alguma pergunta, Ariano Soares? Temos a pergunta de Josinaldo José de Barros Cabeça, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e diretor executivo do Diese. Ele mandou a pergunta pelo WhatsApp. A engenharia brasileira comandou as grandes obras da Copa do Mundo, Olimpíadas, hidrelétricas, etc. Ou ela pega a rebarba da engenharia internacional? E no que ela pode contribuir para a competitividade da indústria brasileira? Olha aí. Excelente, claro, excelente a pergunta. Eu acho que a gente poderia ficar muito tempo debatendo sobre isso, mas eu acho que a engenharia brasileira, ela não tem nada a dever à engenharia mundial. Então eu acho que nós temos muita coisa produzida aqui, os profissionais têm exportado tecnologia. Obviamente, eu acho que se nós quisermos cada vez mais desenvolvermos e crescermos, nós temos que pegar também exemplos, tecnologia de fora, trazer para cá para a discussão. Quando nós tivemos, o Franzinho acabou de frisar que em 2012, por exemplo, a economia estava crescendo, nós tínhamos uma discussão aqui de falta até de engenheiros no Brasil, né? Tinha uma discussão de falta de engenheiro e tal, e aí tinha uma discussão muito forte da vinda de engenheiros de fora. Nós tínhamos como premissa básica, não vir engenheiros de fora simplesmente para trabalhar, mas vir profissionais que tenham alguma coisa a mais para contribuir para que o brasileiro, para que o engenheiro brasileiro pudesse aprender, pudesse cada vez mais desenvolver. Porque nós temos também ido muito ao exterior para mostrar um pouco da capacidade da engenharia brasileira. Mas é sempre bom essa troca de informações. Então, na questão da Copa do Mundo, eu acho que, tirando o lado político, que essa não é uma discussão que nós estamos tendo, mas o lado da engenharia, os estádios, as questões foram muito bem feitas. Sim. Se você olhar hidrelétrica, nós exportamos tecnologia de hidrelétrica. Nós inaugurou hoje, não? Acho que Belo Monte. Belo Monte. Parece que foi inaugurado hoje. Então, nós temos tecnologia para exportar para o mundo todo. Hoje que eu poderia dizer o seguinte, o Brasil talvez tenha a tecnologia mais avançada em hidrelétrica do mundo. Então, acho que nós temos condição de discutir muito de cabeça a cabeça. Obviamente, tem muitas questões que nós precisamos aprender. Tem muitas questões que o Brasil precisa discutir mais, participar efetivamente, ampliar essa discussão. Para isso, nós precisamos botar todo mundo correndo, trabalhando, tentando se aprimorar, tentando fazer cursos. E para falar em cursos, nós temos uma faculdade de engenharia de inovação montada pelo Sindicato de Engenheiros, que apresenta para a sociedade brasileira profissionais com uma formação bem forte. É um curso de período integral, com pessoas gratuito, bancado integralmente pelo Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, e que propõe e que pretende ser uma referência no país. É a primeira faculdade de engenharia de inovação da América. Prefeito Murilo, muito obrigado. Nós estamos correndo para os minutos finais. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Nós estamos vivendo uma crise política, econômica, institucional no Brasil. Hoje o Supremo cassou, digamos assim, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Evidentemente que isso gera todo tipo de preocupação, de ansiedade, de incertezas. Eu saber, você tem um minuto para responder, sinto muito, o que você acha que onde nós vamos chegar? Olha, o momento é extremamente difícil, mas eu sou otimista. Que bom. Eu acho que nós temos que acreditar no país. O Brasil é muito maior do que essa crise. A crise que nós estamos vivendo tem uma crise política, uma crise econômica. Eu acho que nós, cidadãos, e nós, engenheiros, nós, profissionais, temos que pensar de que forma que nós podemos estar contribuindo. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que as coisas têm que ser apuradas, as pessoas que fizeram têm que pagar, mas o Brasil tem que continuar de uma forma firme e para cima. Para isso,
nós precisamos ter o otimismo, a luta, o trabalho e a participação das questões da sociedade brasileira. Eu acho que é dessa forma que nós podemos construir um Brasil melhor, mais justo e um Brasil que todos nós almejamos. E merecemos. E merecemos. Obrigado, Murilo. Obrigado, Rita. Obrigado a todos os que nos ajudaram a colocar o programa no ar. Ariane Soares, Eduardo, Gisele, os meninos da técnica, o Fabinho. E até quinta-feira que vem. Na quinta-feira próxima, provavelmente teremos o Carlos Vicente, o Carlão, do Sindicato da Alimentação, para falar um pouco do que é sua categoria, onde esses trabalhadores ficam nas fábricas, o que eles produzem, a quem, né, que tipo de serviço eles prestam à sociedade, qual é o impacto na economia, geração de emprego, arrecadação de impostos, formação profissional, tudo isso. Então até quinta-feira que vem, um forte abraço, até lá. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.